Boa noite a todos. Boa noite. Passaram minha semana? Graças a Deus. Isso aí. Vão ser melhores do que chegaram hoje aqui. Boa noite, pessoal da live. Sejam bem-vindos também. Nessa reunião que teremos hoje à noite. Os recadinhos de sempre. Desligarem os celulares. Isso aí. Trazer a água fluidificada. Quem trouxer pode comprar aqui na casa. E teremos também. Que para a semana ela auxilia bastante nos tratamentos de vocês. Quando não deixa acabar, vai repondo para aliviar as dores, os pensamentos. Isso daí tudo depende do pensamento de vocês, pensamentos positivos. Nossa casa tem um bazar, que é lá na frente. E agora tivemos esse domingo pechinchão. Para quem não veio, foi muitas roupas de R$1, roupas boas. E também aceitamos doações para quem gostar. Temos nossa cantina, que logo iremos começar a vender também. Algumas tortinhas, pizzinhas, para quem quiser comprar. A livraria, acho que todos já conhecem, né? O pessoal da live, se um dia vier na casa, vai receber os livros bons também que temos. Aceitamos doações para a nossa cesta básica. Um alimento de 1 quilo, de qualquer coisa, já aceitamos, que pode ajudar uma família que necessita. Temos o nosso atendimento fraterno, que é muito importante para quem quiser desabafar algum problema, conversar, quer saber mais os fundamentos da casa, se abrir, né? E sempre teremos uns trabalhadores aqui que vão auxiliar a cada um de vocês. Aí quem quiser pode deixar o nome, o telefone, e aí os trabalhadores entrarem em contato, vocês podem se abrir e conversar. Os atendimentos é na terça, quinta às 20 horas, na sexta às 14, do sábado de manhã só para as crianças, podem trazer, entendeu? Quem tiver sobrinhos, filhos, né, podem trazer. No domingo tem 2 horários, das 9 e às 10h30. É tudo por agendamento. Temos o nosso principal, que é o Evangelho no Lar. Isso todos devem fazer, que é uma proteção que vocês precisam. Nós, trabalhadores, também fazemos, é muito necessário. Tem o folhetinho aqui na frente, mas vou explicar rapidinho. É uma proteção que serve de uma semana para a outra. Vocês fazem o Evangelho. Tem uma equipe espiritual que vai estar sempre no mesmo horário, auxiliando a cada um de vocês nesse Evangelho, nas intuições. E tem os mentores também, que vai estar nas suas casas, os guardiões. Isso é muito importante. Para a proteção de vocês, vão ficar muito mais aliviados. O pessoal da live também, acho que já faz também o Evangelho, é necessário que façam sempre. Eu falei do pechinchão. Temos nossa rifa, o pessoal da live não vai ver, mas é um quadro bem grande aqui do lado, que é de R$10. Está bem aqui na portinha. Acho que todos já viram, né? A rifa está lá na frente, é só ir lá, colocar o nome, escolher o nome. Quem sabe um ganhador esteja aqui agora. Ó, a dica. Nesse momento, vamos fechando nossos olhos para fazer uma prece de abertura. Vamos relevando os pensamentos, agradecendo a Jesus, a Deus, essa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa, para esse tratamento que teremos hoje, e mantendo muito os pensamentos em Jesus, em Deus, agradecendo pela família que escolhemos nessa encarnação, agradecendo aos amigos, agradecendo aos inimigos que passaram por nossas vidas, que possamos fazer orações de amor a cada um deles, agradecendo a tudo de bom e de ruim que está em nossas vidas. Não desistir jamais,
Porque cada dia é um aprendizado. Vamos evoluindo a cada momento. E assim, após essa prece de abertura, vamos envolvendo a nossa irmã Ana Paula, que fará por nós A palestra de palestra de hoje. Obrigado Boa a noite todos. a todos, boa noite ao pessoal de casa. O nosso amigo até esqueceu o que eu ia fazer, mas o que eu vou fazer é esse bate-papo que a gente tem sempre, essa palestra. Então, a gente vai colocar aqui para facilitar. A lição de hoje é a lição 121. Como nós já estamos fazendo há algum tempo, essa lição está no livro Vinha de Luz, que foi um livro escrito por Chico, psicografado por Chico, ditado pelo seu mentor Emmanuel, né? E essa lição 121, ela fala sobre amizade e sobre compreensão. E ela cita um versículo do Novo Testamento, todas as lições desse livro têm a parte do Novo Testamento, e a que se refere a essa lição, ela fala: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem ainda agora podeis. O que ele quer dizer com isso? Ok. Vamos ver aqui. Eu acho que o computador não quer. Tenta tirar do slide e voltar de novo para ver. Isso. Falha técnica, gente. Tenta fechar e abrir para ver se vai. Até o mouse sumiu, ó. Não tem problema. Eu não quero ir. Deixar só essa primeira aí, Ana, então. Não tá indo nada. Tá vendo? Tá vendo a ativação do produto? Então vamos lá. Ele fala aqui: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podis, nem ainda agora podeis. Isso está em Paulo, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 2. Mas aí a gente fala assim, né? Quando eu vou estudar um capítulo do Novo Testamento e eu quero só um itemzinho do versículo, fica muito difícil pra gente, né? Sem a gente saber o que tem antes, o que tem depois e entender o que ele queria dizer. Esse capítulo 3 é uma carta que Paulo escreve aos Coríntios. E ele diz o seguinte, resumindo, ele quer apresentar o Cristo a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele fala aos Coríntios sobre o poder de Deus e não exaltarem a sabedoria humana. Os apóstolos são carnais e a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus está dentro de nós. O homem carnal não tem como conhecer o poder de Deus. O que ele quer dizer com isso, gente? Naquela época, a igreja estava dividida entre os ensinamentos que Paulo estava fazendo e os ensinamentos que um outro sacerdote fazia, que era Apolo. E aí as pessoas ficavam assim, não, eu sou o seguidor do Paulo. Não, mas eu sou o seguidor do Apolo. Mas aí ficava essa divisão. E o que ele queria dizer com isso? Porque os ensinamentos do Paulo são simplórios. O Apolo fala melhor, fala mais bonito. Só que o que Paulo quis dizer com isso? Que não é para que a gente fique dividido. Não importa quem está trazendo a palavra. O que importa é a forma que está sendo falada a palavra. Então, por que ele fala do leite? Por que fala do leite na Bíblia? Quando nós temos um bebê, nós damos leite para o bebê. Por quê? O bebê, se eu der manjar para o bebê, se eu der comida para o bebê, o estômago dele está preparado para digerir isso? Não está. Então a gente começa pelo leite, depois a gente vai para a papa, depois a leite. Por quê? Porque cada um tem uma fase. Assim como um bebê tem uma fase de aprendizado, nós também, seres humanos, temos essa fase. Quando vamos para a escola, nós começamos lá do prezinho, do jardim, para ir aprendendo.
Então não adiantava Paulo chegar cheio de palavras bonitas, com muitas informações, se as pessoas ainda não estavam preparadas para absorver tudo aquilo. Então é isso que ele quer passar aqui. O homem carnal, ele não tem uma sabedoria total. Quem é o grande? Quem é que a gente tem que seguir e que não tem quem vá lá e contradiga? O Deus. Se nós nos embasarmos na nossa fé, não importa o que a Ana fala, o que a Flávia fala, o que o Manuel fala, porque a nossa fé não vai ser abalada. Porque às vezes, mas a Ana fala tão bonito, aí ele encontra a Ana lá na rua, que até o que a gente estava discutindo na nossa abertura, vê a Ana fazendo uma coisa que você não acha certo, que você não concorda, você... Ai, credo, aquela cascarinha eu não vou lá nunca mais, porque o que a Ana fala, ó, ela tá errada. Só que a Ana é um ser humano. E seres humanos são falíveis. E é isso que Paulo quis dizer para as pessoas. Que nós tenhamos a nossa base em Deus, nos ensinamentos do Cristo. E não o que as pessoas carnais falam. Porque senão a nossa fé pode se tornar abalada, não é verdade? Quantas pessoas não conhecemos, pensar naquela igreja eu não vou mais porque aquele padre não gostei do que ele falou. Só que não é isso que a gente tem que se basear. A gente tem que se basear nos ensinamentos e não no que aquela pessoa está falando. Nós temos que nós buscarmos as nossas verdades, as nossas formas de agir de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou, né? E é por isso que ele fala do leite, que é o nosso momento, que a gente começa pelo leite, porque a gente tem fases, né? E aí ele fala assim, né? O leite denota as doutrinas mais simples e elementares ao cristianismo. As doutrinas do novo nascimento, do arrependimento, da fé. É toda essa reforma que a gente está aprendendo, né? Tudo aquilo que a doutrina está ensinando para a gente, que a gente possa melhorar, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para que quando nós formos para o lado de lá, estejamos já um pouco mais evoluídos. E aí esse capítulo 3, ele fala assim, né, Paulo? Nós, porém, temos o pensamento em Cristo. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como as crianças em Cristo. Porque como homem de carne, ele fala aquilo que ele tem de conhecimento como uma pessoa, né, encarnada. Dei-vos a beber o leite, não alimento sólido, pois não o podia suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda são carnais. Porque eles estavam lá brigando para dizer quem eles iam seguir, né? E aí ele fala, isso está no Novo Testamento, nesse capítulo 3 de Coríntios, né? Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais, e não vos comportais de maneira meramente humana, se a gente ainda se apega às coisas materiais, nós não somos carnais. Então, se somos carnais, nós não temos o pensamento ainda no Cristo. Então, ele fala que a gente também ainda não está pronto para a comida sólida, e por isso ele continua falando de uma forma simples. Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana, porque a gente está escolhendo uma pessoa carnal, né? Na época, assim. Mas a gente ainda age assim, se trouxer para o dia de hoje, né? Aí ele fala assim, são servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Ou seja, tanto ele, Paulo, quanto Apolo, são somente pessoas, servidores, apóstolos, tentando levar a mensagem de acordo com aquilo que eles aprenderam. Assim como cada um de nós, quando aprende algo e tenta passar para alguém, passa de forma diferente. Porque somos pessoas encarnadas, temos cada um entendimento. Aí ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. Assim, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Isso tudo está em Coríntios 1, no capítulo 3, de 1 a 9. E o que ele quis dizer usando esse termo da plantação? Um semeia, o outro rega. E quem colhe?
Ele fala que nós somos a seara. O que é a seara? A seara é a plantação. É a plantação madura, pronta para colher. Mas o que a gente colhe se o que a gente semeia e o que a gente cuida não é bom? Se a nossa semente, se aquilo que a gente for lá colocar e a gente não regar e a gente não der amor, nós vamos colher boas coisas? Vamos ter uma boa plantação? Não vamos, não é verdade? Então, a seara é uma plantação madura já na hora de ser colhida. E a seara, ela é grande, porque ela é da lavoura divina, na qual todos semeiam, com cada um colhendo o que plantou. Do mesmo jeito que a gente vem aqui e aprende, quando a gente sai daqui, a gente não tenta aplicar isso lá fora. Porque se nós estamos aqui, acreditamos no Cristo e acreditamos no Deus. Aí a gente vem, tenta aprender aquilo que o Cristo quer passar dentro do Evangelho. E quando a gente está lá fora, a gente não tenta passar isso dentro da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Não somos semeadores também? Não temos que prestar atenção naquilo que estamos semeando? Porque se a gente sair lá fora brigando e batendo em todo mundo, a gente está semeando o quê? Raiva, discórdia, desarmonia. Então todos nós somos tanto semeadores, como regadores, como também vamos ter que colher depois, porque aquilo que a gente faz, a gente vai colher alguma coisa. A forma como a gente age vai voltar para a gente de algum jeito, não é verdade? Quando eu educo o meu filho, o que eu espero daquela educação? Né? Quando eu trato um amigo, o que eu espero de volta dessa amizade? Isso interfere na forma como eu ajo com essa pessoa e no meu dia a dia. Era isso que ele estava querendo passar para eles. E não é só o que as pessoas estão passando e falando, mas também a forma como a gente está absorvendo e passando isso para frente. Então essa era a parte que falava com relação ao testamento. E aí a gente vai para a lição do Emmanuel, quando ele está trazendo isso para a amizade e a compreensão. E aí ele fala para a gente, compreensão. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas, amigos que lhe entendam os propósitos e valorizam os trabalhos. Esquecem que afeições são como plantas que precisam de cultivo adequado. Então eu quero que o meu amigo ele me entenda, ele me escute, ele me ajude, que ele seja culto para resolver todos os meus problemas. Mas e como que eu trato esse amigo? Eu só estou exigindo isso, porque a gente escolhe, né, gente? A gente fala que não, mas a gente escolhe. A gente fala que eu quero ser amigo daquela pessoa ali, porque aquela pessoa, né, ela sabe, ela entende. Claro que não é sempre, mas a gente faz isso. E aí ele fala, compreensão é obra de tempo, colaboração e harmonia. Por quê? Amizade não é conquistada, respeito não é conquistado, confiança não é algo conquistado. E isso tudo não faz parte de amizade. Quando a gente quer um amigo, a gente quer um confidente, né? Todo mundo tem um amigo confidente que naquele momento está ali apertadinho, quer contar para ele, para que ele possa trazer uma palavra boa, que ele possa... Mas como que a gente conquista isso? Como que a gente está tratando esse amigo para poder receber isso dele, né? Aí ele fala, o próprio Cristo semeou o ideal divino no coração dos seus seguidores antes de recolher o entendimento. Quando Cristo sofreu, né? Antes de que todos acreditassem nele. E mesmo lá quando foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque ninguém acreditava. Todo mundo apedrejou. Ele fala, ele sofreu negações, tolerou fraquezas e desculpou exigências antes de formar o colégio apostólico. Ele não foi lá tão fácil criar os apóstolos, né? Lembram-se de Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, assim, Cristo também levou um tempo para conquistar o respeito e a confiança, até que os apóstolos entendessem e pudessem passar os ensinamentos dele. E não foi fácil. E mesmo assim ele não desistiu, né? E nesse particular, Paulo nos oferece na sua lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Que é justamente para isso, é justamente dentro dessa humildade, dentro dessa simplicidade, dentro desse ir devagar, conquistando a confiança das pessoas,
Ele fala que a gente tem que ser como a criança, que começa por leite, para depois ir evoluindo, para a gente poder interagir com as pessoas, para a gente poder criar esse vínculo, com essa semeadura daqueles com quem a gente convive. Eu estou usando muito o termo amigo, mas a gente quer dizer com todos que nós convivemos, com aqueles que convivemos em casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Porque nós temos esse relacionamento diário com várias pessoas, e não são sempre os nossos melhores amigos, mas nós convivemos com essas pessoas, né? E temos que respeitá-las também. E aí ele fala, edificar os ensinamentos com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. É aquela simplicidade do Cristo em receber, em desculpar, em não julgar, que a gente julga o tempo todo, a gente aponta o dedo o tempo todo, né? Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando, servindo, trabalhando e amando. Ou seja, né, gente, não precisa vir aqui falar lindamente uma coisa que ninguém vai entender para falar, ai, nossa. Não, é nesse bate-papo que a gente tem aqui, nessa palestra, que a gente chama de palestra, que é uma conversa rápida, mas que a gente tenta passar essas informações entre a gente, essa troca de informações, para que a gente possa ir evoluindo devagarzinho. A gente sabe que não é fácil, ninguém aqui nasceu perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem seus momentos que às vezes explode, mas a gente também tem que aprender que a gente tem que reconhecer que a gente, do jeito que quer que o outro desculpe, a gente também tem que desculpar. E assim a gente vai dando o nosso passinho de evolução e crescimento aos poucos, né? Mas sempre em prol do crescimento e da evolução, orando, servindo, trabalhando, né? E principalmente amando, né? Porque a caridade é baseada no amor, né? E aí ele fala que existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Como eu posso colher amor se eu semeio ódio, se eu semeio raiva, se eu trato mal, né? Se eu trato uma pessoa mal, ela vai me tratar bem? É automático, né, gente? Do mesmo jeito que nós não queremos ser maltratados, nós também não vamos tratar o outro daquele jeito. A gente também tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Tentar entender que aquilo que a gente está semeando é o que a gente vai colher, né? E examinar, pois diariamente, a nossa lavoura afetiva. Ou seja, o que a gente está fazendo, como a gente está tratando das pessoas. Por que as pessoas estão me tratando daquele jeito? Ah, mas ele foi grosso comigo, mas eu fui legal. Eu fui amiga, eu fui gentil, eu tentei amenizar aquilo tudo. Então, ele fala que é um exercício para a gente ir vendo como está essa semeadura, né? Da nossa lavoura afetiva com todos aqueles que a gente convive, não só esses amigos que é mais fácil. Porque, gente, vai ser legal com amigo é muito fácil, né? É meu amigo. É muito fácil ser legal com meu amigo. O difícil é ser legal com aquele que eu tenho uma certa repugnância, que me causa um certo mal-estar. Não é como a gente diz, não precisa amar devotadamente, mas pelo menos respeite. Isso já é um crescimento, já é uma evolução. E aí ele fala, observa se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Você mal começou a ter um entendimento com a pessoa. Você mal está tratando ela de forma agradável, mas você já quer ser bem tratado? Você já quer receber flores e frutos disso? Como é que está esse relacionamento para você estar querendo exigir já isso, né? E não te esqueças da atenção do adubo e do irrigador, que é aquilo que eu falei, né? Aquilo que a gente está plantando, como a gente está cuidando e como a gente está regando. Porque se eu falar, colocar sementinha só na terra e não fazer nada, a planta vai crescer? Não vai. Não adianta eu comprar uma flor lindinha ali na loja que eu amei, chegar na minha casa, colocar ali em cima da mesa e esquecer que ela está lá e achar que ela vai ficar linda. Não vai. A gente tem que regar,
A gente tem que pôr ela no sol, senão ela morre, ela seca, ela fica feia. É a mesma coisa, né, com os nossos relacionamentos. Nós temos que ir irrigando, nós temos que ir trabalhando essa amorosidade para que a gente possa conquistar esse retorno que a gente quer. E ele fala, né, coloca-te na posição da planta em jardim alheio e reparando os cuidados que exiges. Não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Aqui ele quer dizer o quê? Não esquece que a gente também erra. Não esquece que a gente também, do mesmo jeito que a gente quer que a pessoa desculpe, que a gente também possa pedir desculpa. Que quando a gente tiver um ato falho, que a gente também possa reconhecer. E ir lá, ao invés de ficar brigado, passando, olhando um de cara feia para o outro, tentar resolver aquilo, se desculpar. Olha, eu não tive intenção, eu errei. Eu também tenho as minhas dívidas com as pessoas. Porque a gente acha, às vezes, que só as pessoas devem pra gente. Nossa, eu ajudei tanto tal pessoa e não. Olha lá, nem fala mais comigo. Primeiro que o Evangelho já ensina que a gente não tem que dar querendo nada em troca, né? E segundo, que a gente nem sabe o porquê daquilo. Às vezes não é melhor a gente ir lá, se reconciliar, tentar pelo menos harmonizar as coisas para ter uma paz de espírito. Porque ninguém fica bem porque está brigado com outra pessoa. Por mais que a gente fale, nem tô nem aí. Não é assim. A gente sabe que aquilo incomoda, a gente sabe que a gente não se sente bem. Então, o quanto a gente puder cultivar esse amor, essa amorosidade, estar bem com as pessoas, a gente faz e a gente se sente bem também. Porque é o que eles falam, perdoar o próximo faz melhor pra gente do que pra pessoa. Porque cada vez que a gente lembra daquilo, a gente passa mal, o estômago embrulha, vem aquela raiva. Ou seja, a gente passa mal também, e não faz bem. Então, imita o lavrador prudente e devotado, e se deseja atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Ou seja, semeia, cultiva, rega, que a plantação e a colheita, a plantação vai ficar bonita e, consequentemente, a colheita virá. Que é a parábola que eles usam, né? Comparando os nossos sentimentos e a forma como a gente trata e vive com uma plantação, que realmente não deixa de ser, a planta não deixa de ser um ser vivo ali também, né? Então vamos nos atentar àquilo que a gente ouve, a fé que a gente tem, como ele disse lá, Paulo se reportando aos Coríntios, que essa fé seja a fé que a gente tem no nosso Cristo, no nosso Deus, e que a gente possa nos manter nessa fé, sem que exorte nenhuma pessoa especificamente. Porque se a gente se decepciona com aquela pessoa, a gente esquece as coisas boas que a pessoa fez e só lembra do mal. E vamos cultivar esse sentimento de amor, essa amorosidade nos relacionamentos diários que a gente tem, nas lutas diárias que nós temos. Sabemos que todos nós temos as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas tarefas, né? E não só nos nossos relacionamentos, mas também nas coisas que nós temos para resolver. Se nós não temos a tranquilidade e a fé, a gente também consegue colher uma solução de uma forma melhor, porque a nossa mente clareia. Quando a gente foca muito só naquilo que está incomodando, a gente acaba não enxergando a solução. Então essa era a lição de hoje sobre amizade, sobre compreensão, sobre fé, para que a gente não desista da nossa colheita, da nossa plantação e da nossa semeadura. Então, uma boa semana para vocês e muito obrigada pela atenção. Agora nós vamos passar para a parte das vibrações, que é com o pessoal da live. Depois nós vamos fazer o passo virtual com eles. E assim que a gente terminar, a gente já chama vocês pelas fichinhas para o tratamento de vocês dentro da sala. Tá bom? Então agora, boa noite ao pessoal de casa, que quem não pegou sua aguinha, quiser pegar agora, aproveitar esse momento.
que nós estamos nessa tranquilidade após o término da nossa palestra. Vamos fazendo as nossas vibrações, pedindo licença ao nosso Pai Maior para vibrar muito amor, muita paz, muita tranquilidade a todas as pessoas que habitam neste nosso planeta. Vamos vibrando saúde, tranquilidade para aqueles que se encontram hospitalizados, doentes, necessitando de saúde, para aqueles que se encontram morando nas ruas, para aqueles que se encontram em asilos, para aqueles que se encontram internados, para que possam receber a paz, a tranquilidade, a saúde e o tratamento necessário que estão precisando. Vamos pedindo aos nossos amigos que visitem os lares daqueles que estão assistindo a live, que possam fazer uma limpeza no lar dessas pessoas, colocando muita energia boa, muita paz, muita tranquilidade e muito carinho, com muitas vibrações de saúde, harmonia, tranquilidade a todos aqueles que estão assistindo e aos seus familiares. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com o auxílio dos nossos amigos, vamos pedindo agora que sejamos envolvidos pela espiritualidade, pelos nossos mentores, pelos mentores da casa, adentrando nos lares das pessoas, colocando nas suas águas o remédio necessário para os seus males, para aquilo que eles precisam, que possam todos ser curados, amparados, que possam todos receber paz, saúde, tranquilidade e aquilo que estejam necessitando de acordo com aquilo que estão em suas mentes, nos seus pedidos, sendo todos amparados, guiados, auxiliados, protegidos, que suas mentes sejam amparadas por todos e que tudo que vocês precisem possam ser alcançados de acordo com o merecimento de cada um. E assim agradecemos por todo o carinho e por toda a proteção que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e uma boa noite.